Queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual gostaria de chamar sua atenção está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu abrirei no capítulo de número 2, este versículo de número 2. Colossenses capítulo 2, versículo 2, estas palavras: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Nosso tema nesta manhã, baseado neste texto da Palavra de Deus, é 3 coisas necessárias para a firmeza na fé. É uma palavra de encorajamento do apóstolo Paulo aos Colossenses e porque foi preservado aqui pelo Espírito também a nós, hoje, em nossa geração. Bem, você se recorda, esse é apenas um pano de fundo histórico, que Colossenses foi uma daquelas cartas do cárcere escrita por Paulo quando estava aprisionado em Roma, juntamente com Filipenses, Efésios e outras cartas. E ele escreve esta carta tendo recebido um relatório por parte de Epáfras, no versículo 7, tendo sido ensinado ou esclarecido a respeito do que estava acontecendo entre os colossenses. Então ele escreve àquela igreja para afirmá-los na fé, naquilo que eles tinham aprendido e para encorajá-los em espírito. Bem, e o versículo 1 desse capítulo 2 é uma continuação do raciocínio do que ele acabara de dizer no versículo 28 e 29. Veja comigo do capítulo anterior. A quem anunciamos Jesus, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem, isto é, o homem completo, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Então, no versículo 1, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Bem, ele se dirige aos colossenses, e o que ele está dizendo aqui a eles é uma palavra de tremendo encorajamento, queridos irmãos. Ele está dizendo: vocês não estão sozinhos na luta contra heresias, pela firmeza na fé. Versículo 5, ele diz: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Versículo 1 do capítulo 2, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Embora eu esteja preso, embora eu esteja privado de ir até vocês, eu estou, no entanto, combatendo juntamente com vocês. Bom, mas de que maneira? Ele estava preso, encarcerado. Como ele poderia estar combatendo juntamente com aquela igreja pelo Evangelho? Ele não podia ir ele não podia ir confrontar os falsos mestres, ele não poderia ir lá expor os erros e sentar com a igreja e recordar a eles o que ele tinha ensinado anteriormente. Como ele poderia estar combatendo juntamente com eles? Bem, ele combatia em oração, é claro. Era através da oração que ele combatia juntamente com aquela igreja. Paulo sabia que por trás de todos os problemas que afetam uma igreja local, toda tentativa de diluir a união do povo de Deus para cultuar ao Senhor e para servir ao Senhor, está Satanás. E assim ele ensina em suas cartas que a nossa luta não é contra coisas físicas, terrenas, mas contra as potestades, isto é, Satanás organizado em seus rankings. Por isso ele está combatendo. Ele fala sobre as armas espirituais. E em oração, queridos irmãos, ele combate pelos colossenses. E aqui está o primeiro encorajamento. É tremendo. Será que há outras pessoas orando e intercedendo por aquela igreja? Quão bom não é saber que há outras pessoas orando e intercedendo por nós, em particular, e por nós como igreja, em momentos difíceis, não é? Porque quero que saibais quão grande combate em oração tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Combate. Que outras pessoas estejam orando por nós em um momento que nós estamos passando, uma dificuldade, uma tentação difícil, um problema sério, uma provação ou fraqueza,
e que há aqueles irmãos em Cristo que dobram os joelhos diante do trono da graça e rogam por nós pessoalmente, por nome, e que Deus ouve a oração dos servos de Deus e assim Ele intervém em nossa situação. Não é maravilhoso, queridos amigos, pensar sobre isso? Certamente a nossa conversão também foi alimentada por muita oração, muitas orações. E a nossa vida cristã também. Crentes em Cristo que tomam nota das necessidades uns dos outros e se percebem, consideram, quando nós estamos juntos em comunhão, as necessidades uns dos outros, tomamos nota mentalmente, então clamamos ao Senhor e trazemos tudo diante do Senhor. E assim, Deus ouve a oração e dá graça e auxílio na hora da dificuldade. Bem, ele volta a mencionar então a oração. E a oração aqui em particular é intercessão. Intercessão. Clamar por algo específico, vir diante de Deus em favor de alguém, de algo da igreja, e clamar e rogar em estar com o Senhor baseado em sua verdade, é claro, por esta pessoa, por aquele irmão. E a intercessão é um combate espiritual. Quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Satanás está o tempo todo tentando resistir à igreja, resistir o crente, assim, há um combate. E o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem que por trás de todo o intento para dividir uma igreja local, de toda doutrina que reduza a pessoa do Senhor Jesus Cristo a menos do que o Deus eterno, seus méritos, por trás de tudo isso está o enganador, o pai da mentira, o tentador. Assim, no final das contas, era uma luta espiritual. E ele combatia em oração. Em Efésios, você se recorda algumas páginas anteriores. No capítulo 6, no versículo 12, ele diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nossa bandeira, nosso grito, nossa luta não é contra um partido, contra um governo, contra uma organização, mas é contra quem está por trás dele. Esse é o verdadeiro combate, queridos amigos. E havia um combate naquela igreja, e nós não esquecemos disso. Que Satanás tenta resistir o nosso esforço como igreja para alcançar almas, que ele tenta resistir à nossa santificação, que ele se interpõe entre nós e a nossa comunhão com Deus, e isso diariamente. E se eu estou desapercebido disso, então para o chão eu vou. Você já percebeu que muitas vezes, quando nós nos levantamos em uma resolução para servir a Cristo, para orar, para estudar a sua palavra, Satanás se levanta juntamente? A Bíblia diz que Satanás é um leão que ruge, não é? Mas ele anda na pontinha dos dedos para o crente que dorme. Ele se levanta e ruge quando nós nos levantamos, quando nós tomamos resolução de servir a Cristo. E assim, no momento em que um crente se engaja no serviço do Senhor, uma vida cristã consistente, Satanás tentará se opor e nos resistir. Ali está ele. E ele oferecerá, é claro, é assim que ele age, todo tipo de coisa para nossa autossatisfação, para nossa dependência desta vida, de coisas materiais. Satanás não é um estraga-prazer, não. Ele é criador de todo tipo de prazer que nos leve para longe da obra do Senhor. Ele não estraga prazer, ele é um criador de distrações. E nós não esquecemos disso. Nós não esquecemos que por trás de todo declínio espiritual e moral de um crente em Jesus Cristo, a frieza que vai entrando aos poucos no coração por causa da cobiça ou ambição terrena, quando a insinceridade toma lugar e espaço nas palavras, na vida de um crente, por trás disso está o tentador, porque ele tenta. E ele luta contra a firmeza de um crente na fé, contra a sua sinceridade, para que nós nos entreguemos à insinceridade que solapa a fé. Ele se interpõe em nossa comunhão diária com Deus para não permitir que isso aconteça. E o apóstolo do Senhor sabia muito bem que por trás daqueles falsos mestres que atacavam a igreja dos Colossos,
E por trás de toda desunião em igreja está Satanás. Lembre-se disso. Os canhões, os mísseis balísticos de Satanás estão mirados contra a igreja local de Cristo neste mundo. Não contra o mundo, porque o mundo pertence a ele, está no bolso dele. O mundo jaz no bolso do maligno. Assim, ele foca as suas estratégias sutis, às vezes imperceptíveis, contra a igreja e contra o crente. Lembre-se, o motivo dele é sempre este: cessar a adoração de um crente ao Deus eterno e a Cristo Jesus, e impedir que o evangelho de Cristo avance, que o nome de Cristo, que Cristo seja nomeado. Assim, ele interfere por meio de erros, falsas doutrinas, dissensões entre crentes, todo tipo de coisa, o mundanismo que entra na igreja com esse objetivo. Ele não quer apenas que nós pequemos contra Deus, mas que nós cessemos de adorar e de servi-lo. É isso que está por trás das estratégias. E assim Paulo sabia muito bem disso. Por trás de tudo isso estava o pai da mentira, que inspirava aqueles líderes e aquelas heresias. Mas, queridos amigos, você está nesta manhã atento também a isso? Você está atualizado, se eu posso assim dizer, quanto às frentes de combate de Satanás? Qual é a última tentativa, ou é a última frente, ou artimanha de Satanás hoje em nossa geração contra a igreja? Você está atento qual é a última novidade, assim por dizer, a última distração que ele trouxe à igreja local para que a igreja pare de proclamar o evangelho e tenha outra mensagem em sua boca e pare de se reunir para adorar ao Senhor? Você está atento a essas coisas? Ao longo dos séculos, ele tem uma estratégia dupla. Ele ataca a igreja por fora e ele tenta se infiltrar fisicamente, legislação, o que quer que seja, e ele tenta se infiltrar e por dentro distrair a igreja do Senhor Jesus Cristo. Qual é a nova distração de Satanás nesses dias? Nós devemos estar atentos a isso, porque por trás de toda distração que impede o povo de Deus de se reunir e adorar e de ir levar o evangelho está a mentira de Satanás, uma distração de Satanás. Você está atento a isso, que ele está ali para desencorajar a tua mente, para que você deixe a tua firmeza na fé, nas verdades de Deus. Por isso dá sugestões de Satanás à nossa mente, para que você transija espiritualmente e busque viver uma versão mais leve do cristianismo, mais mundana, menos pura, mais acomodada com esta vida, que por trás disso está Satanás, uma vida que seja mais agradável à carne e aos sentidos, que por trás dessas tentações de diluir a tua firmeza na fé e submissão a Cristo está o assassino, o inimigo de nossas almas. Nós estamos atentos a isso, meus irmãos? Se nós não estamos atentos, então para o chão nós vamos, em nosso serviço, em nossa comunhão com Deus, em nosso testemunho, em nossa oração. Uma das maiores estratégias ou vitórias, se eu posso assim dizer, em uma batalha para Satanás ou para um exército inimigo, é quando o exército combatendo não crê na existência ou presença do inimigo. E se nós não reconhecemos a atuação do maligno, e não estou falando aqui em linguagem pentecostal, mas em suas artimanhas, se nós não reconhecemos, então ele ganha grande vantagem em nosso meio. Se eu não percebo que quando eu tomo uma resolução, movido pela palavra, para servir a Cristo, para orar, para adorar, para me aproximar de um irmão, para auxiliar, que as coisas que irão acontecer, o telefone tocar e não me deixa orar, o problema no vizinho, isso, aquilo, tem a mão também do maligno, então eu nunca conseguirei avançar. Eu direi a mim mesmo, eu não consigo. Toda vez que eu vou orar, me fecho no quarto, a ligação, a telefone, é isso que acontece, e aquilo mais, e outras provações. Não há, queridos amigos, avanço sem combate. Não há avanço sem esforço. Não há avanço. Assim, Paulo não ignorava que os colossenses estavam debaixo dessas mesmas sugestões e tentações de Satanás. Elas não mudam, elas permanecem, são as mesmas em cada geração. Para transigir espiritualmente, para retrocederem na fé, para negar o que tinham aprendido, para trocar
tudo aquilo que tinham aprendido por uma versão do cristianismo menos conflitante com o mundo, mais do sorriso deste mundo, mais acomodada com a cultura predominante. Será que isso não é uma verdade contemporânea? Uma tentação terrível para a igreja de nossos dias, se acomodar à cultura, beber desta cultura. Isso é uma distração, isso é uma tentação. Quanta tentação há diante das igrejas locais, diante de crentes em Jesus, diante de servos do Senhor, há todo tipo de tentação. Tentação para trazer o mundo para a igreja, para de alguma maneira satisfazer e trazer o mundano, isso é um absurdo. Satanás tenta também exaltar pessoas mais do que a Cristo, não é? E você ouve hoje em dia certos líderes espirituais no mundo inteiro, nos Estados Unidos como no Brasil, falando sobre a necessidade de impressionar a cultura, de ser relevante, de ser notório como um cristão, para que o mundo olhe para o crente e diga: esse pessoal também tem cérebro, eles conseguem engajar com a cultura, com os conceitos, com a filosofia atual. Mas, queridos amigos, será que nós nos perguntamos? Será que nós recordamos? Nós pensamos que notoriedade e relevância não são vocações cristãs, são tentações? Será que nós esquecemos que foi do mundo que nós fomos tirados? Trazer o mundo para a igreja. Assim, por trás dessas atitudes e a postura de tantas igrejas locais está o maligno. Tenha sempre certeza disso. E quanto mais nós nos aproximamos dos últimos dias, mais intensa é essa ação. Você se recorda em Apocalipse, quando nos é dito que a igreja ela é levada, não é, por asas de um grande pássaro, simbolicamente, apresentando o Espírito, para um deserto. E Satanás se ira contra a igreja, e de sua boca o dragão lança correntes de água. Isso se refere à igreja ao longo de toda a história. A água representa, ou correntes, muitas águas, ele representa nação, cultura. Como Satanás tenta inundar a igreja com o mundanismo. E ele faz isso de maneira sutil, contínua e persistente. Assim, aqueles crentes e nós não podemos ignorar isso. Oração, conhecimento das doutrinas da fé são fundamentais no combate cristão. Mas, meus irmãos, deixe-me tocar então nesses pontos de tremendo encorajamento para o combate cristão. Ele deseja encorajar os crentes a combater pela firmeza pessoal e da igreja local na fé. No versículo 2, nós aprendemos 3 coisas necessárias para esta firmeza na fé. Veja comigo, estou em Colossenses capítulo 2, versículo 2, para que os seus corações, isto é, Paulo orava, rogava ao Senhor por ele, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Aqui estão 3 coisas essenciais, necessárias, para a firmeza de um crente e de uma igreja de Cristo na fé dos eleitos de Deus. Primeiro, um coração encorajado para que os seus corações sejam consolados. Uma boa tradução também seria encorajado. Segundo, unidade em amor e sejam unidos em amor. E terceiro, estarem certos e firmados na fé, no que eles criam, naquilo que foram ensinados. Paulo sabia como o falso ensino desintegrava a confiança e a firmeza da alma. Como o falso ensino produz problemas e tropeços na fé. Daí, um coração encorajado. Na verdade, unidade em amor. Era necessário que a igreja estivesse unida em amor, laços mais fortes. Sem isso, não haveria verdadeiro encorajamento, verdadeira unidade. E o falso ensino, ele desata o laço da unidade. Por quê? Porque a nossa unidade, a nossa comunhão é na luz. Nós andamos na luz, e luz é verdade. A nossa comunhão é em Cristo. Assim, falso ensino dilui a comunhão do povo de Deus. Então, estarem certos e firmados no que criam, na doutrina que foram ensinados. Bem, deixe-me começar então com este primeiro elemento aqui. Para que os seus corações sejam consolados, encorajados.
Bem, perceba o que o apóstolo Paulo aqui não diz. É bom às vezes perceber e nos perguntar o que não foi incluído. Ele não ora a Deus por aquela igreja local, para que eles fossem saudáveis no corpo, prósperos materialmente, famosos e notórios, maravilhosos. Não, mas para que seus corações sejam encorajados. Ele estava pensando no desenvolvimento espiritual daqueles irmãos. Ele estava pensando na prosperidade espiritual daquela igreja local. Porque a prosperidade da alma é a verdadeira prosperidade de um crente. E a nossa prosperidade espiritual e a prosperidade dos irmãos na fé é o nosso dever, é o nosso objetivo, é a nossa prioridade. É por coisas como essas, meus irmãos, crescer, avançar, ser enriquecido na verdade, no serviço do Senhor, nas coisas do alto que nós trabalhamos, para que os seus corações sejam encorajados, para que assim eles permaneçam firmes no exercício da fé, no combate da fé. Bem, para que isso acontecesse, o coração deles precisava ser encorajados. Meu querido irmão, você e eu não conseguiremos combater o bom combate, lutar uma batalha, se o teu coração estiver desencorajado. Abra comigo em Provérbios 17, versículo 22, ouça essa verdade, Provérbios capítulo 17, versículo de número 22, o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. O coração abatido, ele afeta toda a pessoa. E afeta a pessoa em tudo o que ela faz. E aqui nos é dito que a alegria no coração é como um remédio, não é? Bem, recorde-se do que nós consideramos no último retiro. Nós falamos sobre a felicidade espiritual, o dever da felicidade. Não é maravilhoso que nós encontremos ensino como esse na palavra de Deus? O dever da alegria, regozijai-vos sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Recorde disso. Para encorajar os seus corações contra o tentador, contra a velha natureza, contra o mundanismo, encorajar, então você primeiro deve esperar no Senhor. Abra comigo no Salmo de número 27, versículo de número 14. Salmo de número 27, versículo de número 14, estas palavras. Marque bem ela na sua Bíblia, ouça. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Você sabe o que isso quer dizer? Que para a alegria, para o encorajamento, há algo que nós devemos fazer. Aqui está. Espera no Senhor, mantenha-se firme em teu dever, em tuas obrigações espirituais, em teu posto. Anima-te, te anime a si mesmo, e então Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Para a alegria espiritual, para o encorajamento, eu devo esperar no Senhor e animar o meu coração. O que eu devo dizer? Eu devo dizer a mim mesmo, em minha meditação, em meu andar. Primeiro, por que estás abatida, ó minha alma? Qual a razão desse abatimento? O que quer que seja, espere no Senhor. Você diz isso a si mesmo. Claro, você se anima baseado na verdade da palavra de Deus e você se recorda, eu não estou parado, inerte nesta vida, nessas dificuldades que eu estou lidando aqui, eu estou em movimento em direção à eternidade, eu irei passar por essas coisas. Você se anima baseado nesta verdade. É assim que a fé nos fortalece. A fé é como verdade, como doutrina. Espera no Senhor, Ele tem promessas, Ele voltará, Ele nos dará instrumentalidade, as coisas estão difíceis. Eu espero continuando, no serviço do Senhor. Então eu animo a minha alma. Então o Senhor, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Veja o Salmo 56, versículo 3. Reverbera esse versículo anterior que nós lemos. Salmo 56, versículo 3. Diz assim: em qualquer tempo
em que eu temer, confiarei em ti. Essa é uma maneira de animar o teu coração. Há certo temor no serviço do Senhor, naquilo que nós nos propomos fazer para honrar o nosso Mestre. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti, porque o crente também teme. Veja o Salmo 31, volte um pouco, versículo 24. Palavras de Davi. Salmo 31, versículo de número 24, ele diz: esforçai-vos, nos lembra do Salmo 27, 14, 27. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. É aquele versículo 14, 27 do 14, em palavras trocadas, não é? Espera no Senhor, anima-te, se esforça e ele fortalecerá o vosso coração. Não é tremendo? Talvez você já tenha experimentado isso, eu espero que tenha. E quando pela fé, isto é, baseado nas verdades que você tem aprendido, você levanta os teus olhos para além de si mesmo, para além das circunstâncias, falando com a tua alma, se encoraja na palavra de Deus, e Deus então te fortalece. A alegria do Senhor se torna a tua força, porque para um crente há sempre correntes mais profundas de alegria. Nós falamos sobre isso no retiro. Há dificuldades na superfície, as ondas, mas há sempre uma corrente mais profunda, uma alegria misturada com seriedade, com gravidade, que balanceia toda a dificuldade da vida. Assim nós lembramos dessas coisas, e o Senhor fortalece o nosso coração, e a alegria que nós temos nisso, que é do Senhor, porque nós pensamos nele, se torna uma força em nós. Assim, algo para nós fazermos, meus queridos irmãos, é sempre pela fé. Bem, esperar no Senhor significa completa dependência de Deus também. Não diga ao Senhor em oração como é que Ele deve organizar a tua vida. Não diga a Ele como é que você deseja ser aperfeiçoado por Ele, treinado por Ele, disciplinado por Ele, moldado por Ele. Não diga a Ele qual é o lote, qual é o termo que você quer ter e viver nesta vida, mas aceite com alegria a tua parte, confiando no Senhor. Isto é, providência. Confie na providência de Deus. Pastor, eu não consigo reconciliar estas verdades gloriosas, que eu devorar ao Senhor e clamar ao Senhor, e que Deus me ouvirá naquilo que eu oro, e ao mesmo tempo esperar no Senhor. Bem, querido amigo, nós lembramos que Deus não tem apenas poder, Ele não é apenas poderoso, Ele também tem uma vontade. E o seu poder opera juntamente com a sua vontade. Assim nós oramos por aquele objetivo que está em linha com a palavra de Deus, esse orar espiritualmente, no Espírito. E nós oramos, e nós clamamos, e nós clamamos, e clamamos, e continuamos a instar. E quando Deus responde, então nós abraçamos a sua resposta da maneira como Ele respondeu. Isso é confiança e dependência do Senhor. Assim espere no Senhor, em oração, em dependência e no serviço do Senhor, porque esperar em Cristo não é de braço cruzado. Eu estou desanimado, eu vou esperar que algum ânimo apareça em mim. Não, você continua servindo, orando, vivendo para a glória de Deus. Isso que é esperar, é continuar. Então o Senhor responde ao nosso clamor. Em segundo lugar, para encorajar o coração, mantenha-se firme no Senhor. Abra comigo Isaías, capítulo de número 26, versículo de número 3. Isaías 26, versículo 3. Você conhece essas palavras? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. É muito belo isso aqui, não é? É algo que nós fazemos. Tu conservarás em paz aquele, está aqui a nossa parte, cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aqui está a nossa parte. Mas às vezes, não é? Há dificuldades, mas às vezes há dúvidas, mas às vezes há coisas que nós não compreendemos com clareza. Então nós continuamos nos firmando no Senhor, porque nós já o conhecemos a sua vontade, e assim Ele manterá em paz a mente
daquele que confia e espera no Senhor. Esse é mais um meio, uma maneira de nos encorajarmos, porque para vencer o pecado e este mundo e Satanás, esta velha natureza, é necessário um coração encorajado, meus irmãos. É necessário, encoraje o teu coração a cada dia no Senhor. Lembre-se que no coração, na mente, ali está o centro das afeições. Não permita, por exemplo, que Satanás derrame gotas de amargura nesta fonte e contamine a tua alegria. Desconfiança contra Deus, desconfiança da sabedoria de Deus, porque as coisas no mundo e na situação agora não parecem estar de acordo com aquilo que eu entendo da palavra de Deus. Satanás é muito astuto em suas tentações, ele vai sempre direto à mente, porque a mente é o painel de controle. E se ele consegue entrar no painel de controle, ele controla todo o corpo, ele controla as escolhas, os sentimentos, controla as decisões. Assim, não permita isso. Se ele consegue plantar, por exemplo, desânimo, dúvida, suspeita em você, então ele conseguirá direcionar as tuas reações, as tuas escolhas e as tuas atitudes. Lembre disso, queridos irmãos. Há um tentador. Mantenha o teu coração firme no Senhor, isto é, na sua palavra, na comunhão com o Senhor, sempre encorajado. Olhe para o Senhor Jesus Cristo com os olhos da fé. Ele foi o iniciador, o autor, e Ele é o consumador, aquele que nos levará através dos portais celestes até no reino de Deus eterno, na glória eterna. Lembre disso, Ele nos salvou, Ele nos manterá, porque parte da nossa salvação é sermos preservados, senão isso não é salvação eterna. Dou-lhes a vida eterna, lembre-se disso. Nós estamos no Senhor, e encoraje o teu coração, a tua alma, desta maneira. Olhe para o Senhor. E lembre-se também, como nós consideramos alguns dias atrás, sobre a felicidade espiritual. Para manter, para garantir felicidade, bem, o Senhor deve ser a tua maior posse, o teu maior interesse. Você deve buscar de maneira intencional comunhão espiritual com crentes em Jesus na casa de Deus. Você deve você deve lembrar que um coração em batalha, um coração raivoso, se você está em luta dentro de si mesmo, isso arruína toda a felicidade espiritual. Você se recorda que um coração complacente, indolente, preguiçoso, que não se envolve na igreja, arruína a nossa alegria. Você se recorda que nós não devemos aumentar nosso apego por coisas materiais, mas diminuir. Recorde-se, não alimente a tua mente com coisas triviais desta vida, típica de mundanos, mas da palavra e das coisas do reino de Deus, neste mundo, em todo lugar. E lembre-se do serviço do Senhor. Nós temos uma salvação garantida, nós temos luz, compreensão da verdade, que não tínhamos antes. Nós sabemos porque as pessoas se comportam como elas se comportam. Nós sabemos o que virá depois. Nós entendemos as coisas. Nós temos luz sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre a vontade de Deus. Isso é grande motivo de encorajamento. Nós temos a ajuda de Deus, as promessas de Deus, a comunhão com Deus, segurança espiritual, instrumentalidade, uma avenida de serviço no reino de Deus, poder plantar para a eternidade e não chegar lá de mãos vazias. São essas coisas que nós meditamos, que nos levantam acima das circunstâncias desta vida diária, circunstâncias difíceis às vezes, e que nos dão alegria e felicidade na alma. Não sei essas palavras do apóstolo Paulo nesse versículo 2 de Colossenses então. Para que os seus corações sejam consolados para a vida cristã. Então ele diz, estejam unidos em amor. Meu querido irmão, é maravilhoso descobrir e observar isso. Que entre todo verdadeiro crente em Jesus Cristo há um laço de união vital. É muito interessante isso. Talvez você já tenha experimentado, você foi para uma outra cidade, um outro estado, um outro país, e ali você se encontra com crentes verdadeiros, convertidos.
E de repente as coisas fluem, não é? Conversa, amizade, alegria, há um laço espiritual, há uma unidade, porque ele, aquele crente, está enxertado em Cristo e eu também. E por nós está essa seiva, não é? O sangue precioso de Cristo que nos une uma família. O laço vital. Mas o texto aqui ele está falando de um outro tipo de unidade. Porque os colossenses, é claro, já eram parte desta unidade do povo de Deus. Mas Paulo fala sobre uma outra unidade, que eles sejam unidos em amor. Bem, esta união não se trata de uma unidade doutrinária, que as igrejas locais devam se unir doutrinariamente, por mais desejável que isso seja, correto, porque união doutrinária pode ser apenas união de cabeças, pensando a mesma coisa, não é? Também não é união eclesiástica, vamos formar uma associação reformada batista, uma convenção, não é este tipo de união. A nossa união é espiritual e é baseada na verdade. Mas aqui ele está falando sobre uma outra união essencial para uma igreja local, amor. Sem essa união, nem os colossenses, nem nós nesta igreja iremos alcançar o objetivo último, desta igreja na terra, que é ser uma colônia do céu aqui neste mundo. Nós temos falado tanto sobre o amor entre crentes, não é? Paulo nos diz um pouco mais adiante que o amor é a cola que traz a perfeição, é a unidade que forma a perfeição. Cada crente, sem essa atitude que nós veremos agora de amor pelo irmão, são só blocos sem cimento um em cima do outro. Logo irá desmoronar no primeiro vento de heresia, quando alguém pisar no calo um do outro, mas se há este cimento, esta cola, então há perfeição, o conjunto é a perfeição. O amor não é a perfeição, ele traz a perfeição, a unidade. E nós queremos falar sobre isso também. A unidade é essencial. Somente quando crentes em Jesus estão unidos, isto é, edificados, colados nesse amor, é que nós estamos prontos e somos, como igreja, adequados para a habitação de Cristo pelo Espírito em nosso meio. Tenha absoluta certeza, porque esta é a verdade da palavra de Deus, que onde há mundanismo e onde há atritos contínuos e dissensões, o Espírito de Deus não está habitando. Ele é entristecido, ele é abafado. A habitação de Cristo pelo Espírito em uma igreja é quando ela está pronta para tê-lo ali. Assim, a verdade de Deus, mas também esse laço de amor fraternal. Esse laço, ele ata pessoas salvas. De outra maneira, a congregação não seria nada mais do que um amontoado de pessoas para adorar a Deus e cada um segue para a sua casa. Deve haver uma cola, um cimento entre esses blocos. Pedro diz que nós somos pedras vivas no templo. O amor é esta cola. Como crentes em Cristo, como é que nós nos transformamos em humanidade de amor? Bem, abra comigo brevemente em Filipenses, capítulo 2, um pouquinho antes, no versículo 3 ao versículo 6. Aqui está o ensino da palavra de Deus, como nós nos transformamos em unidade de amor. Filipenses 2, de 3 a 6. Essas palavras de Paulo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Terceiro, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Quarto, de sorte, agindo assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Queridos amigos, se isso aqui não é uma verdade para nós, que deve ser abraçada, exercitada, então, o que mais poderia unir uma igreja? É isso que é amor. Amor não é um sentimento. Se o amor não é expresso, então ele não existe. Ele é só um sentimento dentro de nós. Nada façais por contenda. Esse é amor pelo próximo. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo de 5 a 6,
O apóstolo do Senhor diz assim: sede todos sujeitos uns aos outros. 1 Pedro 5, 5 e 6. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós vimos esse texto domingo passado. Nosso tema foi orgulho e humildade na vida cristã. Revestivos de humildade. É algo que nós fazemos. Você pega a roupa e você se veste o tempo todo. A palavra de Deus está dizendo que há algo para nós fazermos, para o encorajamento, para a proteção pessoal. Porque se eu não me revestir disso, dessa sujeição uns aos outros, deste amor, se eu sou uma pessoa de espírito independente no meio do povo de Deus, resistente a qualquer admoestação, em outras palavras, eu já não sou mais admoestável, a minha cerviz está endurecida, logo a mão do Senhor cairá sobre mim. Se eu não me visto desta humildade, não de pretensa humildade, mas de um esforço sincero para negar a mim mesmo, se revestir-se de humildade e servir, então eu estou desprotegido no combate contra o orgulho, contra o pecado. É algo que eu faço, queridos irmãos. Revesti-vos, pois, da humildade. Bem, quais são as implicações por trás dessa atitude? Sem esta humildade, como é que eu vou me proteger contra o meu orgulho? No serviço de Cristo, nós precisamos nos proteger, não é? De muitas coisas. Do orgulho espiritual, de acharmos que somos mais especiais do que outros irmãos. Do orgulho intelectual, porque temos estudado e lido tanta coisa, e o orgulhoso não consegue perceber que é atrofiado no coração, hipertrofiado no entendimento. Só o orgulhoso não consegue ver a si mesmo, todo mundo vê. Do orgulho em nossa maneira de qualificar e julgar as coisas, negativando tudo está errado, tudo não está certo. Nós precisamos nos revestir desta humildade, do orgulho do serviço que fazemos, do perigo terrível de projetarmos mais a nós e ao nosso nome do que Cristo, o seu nome e seu reino. Nós precisamos nos revestir de humildade. 1 Tessalonicenses 5,11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: 1 Tessalonicenses 5,11, por isso exortai-vos uns aos outros, algo que nós fazemos, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Grande exortação, não é? Confortai-vos uns aos outros é uma maneira de edificar. Conforte. Para que nós andemos juntos, eu preciso exortar, consolar e encorajar. Pessoas que sabem confortar os outros, pessoas aptas a confortarem outros crentes como são confortados por Deus. 2 Coríntios 1, 3 a 4 fala sobre isso, que Deus nos conforta, alivia, encoraja em situações difíceis, para que nós também tenhamos agora o treinamento, o preparo para encorajar os outros, com o mesmo encorajamento, que é sempre baseado na verdade que nós recebemos. Importante, queridos amigos, lembre-se, o Senhor sempre te conforta para o teu bem, mas lembre-se, você então foi preparado e equipado para consolar outra pessoa que irá ou está passando pelo mesmo desafio espiritual. Mas volte comigo ao nosso texto em Colossenses 2, porque precisamos correr para a conclusão. Colossenses 2, versículo 2, a segunda parte. Ele falou sobre coração encorajado, unidos em amor, e agora em todas as riquezas da plena certeza, da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. O que ele quer dizer aqui é que uma congregação deve ter uma mesma mente, um mesmo parecer, uma mesma compreensão sobre as verdades, sobre as doutrinas da fé. Se uma igreja está dividida na compreensão da doutrina, e um crê dessa maneira, outro crê daquela maneira, não há o mesmo parecer, não há unidade. Em todas as riquezas da plena certeza da inteligência. Aqueles crentes deveriam combater o erro que se espalhava. E nós temos um ministério de advertência em nossos dias. E para isso é necessário mais do que concordar com a verdade. Eu aceito
que essas doutrinas são verdadeiras, que essa igreja está buscando se firmar na verdade, é mais do que necessário isso. Paulo, ele insta, não só aqui, mas em outras cartas, a que os crentes se aprofundem em sua convicção sobre a verdade, porque sem se aprofundar, eles não conseguiriam combater o erro. Paulo exorta a igreja a ter uma fé firme, segura. Ele está falando sobre a necessidade de ter uma compreensão da verdade. Isso é muito mais do que mera concordância e aceitação. Meus irmãos, nunca permita parar em teu aprendizado. O crente é alguém que deve estar sempre aumentando no conhecimento das doutrinas da fé. O crente deve estar sempre com um bom livro que lhe auxilia na palavra de Deus. Claro, sempre em primeiro lugar a palavra de Deus. Nunca roubamos o nosso tempo dela. Mas sempre conhecendo, compreendendo como a igreja tem existido e sobrevivido até aqui. Crescendo no conhecimento. Essa é a vontade de Deus, nos diz a palavra de Deus. É necessário que o meu conhecimento e o teu conhecimento nas verdades da fé aumente. Por quê? Porque o conhecimento da verdade dá substância, tutano, à nossa fé. Pessoas que não conhecem as doutrinas da fé, a verdade de Deus revelada, bem, elas estão então obrigadas a depender de emoções. Eu sinto que, ele sente que, ela sente que, obrigado a depender da opinião de outras pessoas ou de tradições humanas que nunca são observadas e questionadas à luz da palavra de Deus. A fé dessas pessoas é desprovida de substância. E não é de se surpreender que quando algum baque vem, elas já não estão mais firmadas em Cristo. Conhecimento da verdade gera estabilidade em momentos difíceis, porque quando nós conhecemos a verdade de Deus, então nós temos uma âncora. Dificuldades virão, lombadas no caminho. Nós temos a âncora da verdade. O Senhor disse, o Senhor declarou, isso irá acontecer, tem acontecido. Nós conhecemos as promessas de Deus e é algo que nós nos apegamos para nos firmar também. E conhecimento, é claro, capacita uma pessoa salva a manusear, veja isso, acuradamente a palavra de Deus. Algo de tremenda importância em nossos dias. Se você não conhece as doutrinas da fé, você não consegue interpretá-la corretamente. Quanto mais conhecimento da verdade, mais acurado é a nossa compreensão da Bíblia. Mais acurada é a nossa aplicação das verdades à nossa vida. E já não somos mais, então, em nossas decisões, levados pelo desejo da carne, pela intuição, que quer que seja. Quanto mais conhecimento das verdades, então, a Bíblia começa a formar nossos valores, e nós deixamos aquela atitude de usar a Bíblia para confirmar, validar nossas opiniões. Não, agora ela passa a formar nossa opinião, nossos valores. A Bíblia opera isso. O conhecimento nos equipa a detectar e a rejeitar erros. Você tem que conhecer a verdade antes de rejeitar o erro, não é? Conhecimento da verdade nos torna mais confiantes em nossa jornada diária. Quanto mais você conhece o Senhor, a doutrina de Deus, mais você tem entendimento e compreensão sobre a tua salvação e mais confiante você está em tua posição espiritual em Cristo, tua certeza de fé. É a palavra que cumpre essas coisas. Assim, uma boa fundação doutrinária, poderosa, não é? Ela filtra os nossos temores, as nossas apreensões. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela silencia as vozes perturbadoras, a sugestão do inimigo. A verdade se levanta. Paulo fala sobre o escudo da fé, o escudo das verdades. Eu levanto esse escudo quando ele me ataca. Se eu não conheço as doutrinas da fé, como eu posso combater diariamente pela verdade?
Meus irmãos, é necessário avançar. 3 coisas para a firmeza na fé: um coração encorajado, alegre, felicidade espiritual deve ser mantida. Não estou falando sobre afetação, pôr uma capa de felicidade, não, sobre as correntes mais profundas, que sempre balanceiam as dificuldades. Mas a alegria no Senhor é algo que nós fazemos. Encoraja o teu coração, anima-te no Senhor, espera no Senhor. 2, um laço de amor sincero com os irmãos. Este laço, esta cola deve ser mantida. 3º lugar, está fundado, enraizado, a viga e o ferro incrustado na base da verdade que é Cristo. Para o conhecimento, observe o final do versículo, do mistério de Deus e Pai e de Cristo, isto é, do mistério a respeito de Deus, que Deus subsiste em 3 pessoas, que não estava tão claro no Antigo Testamento, em sombras, mas agora, no Novo Testamento, esse mistério foi revelado, completamente revelado. E no versículo 3, então, ele coroa esta palavra: em Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Deixa-me concluir aqui, para a firmeza contínua na fé. Além destas verdades, essas compreensões, você precisa ter em vista a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele como pessoa, como Senhor, como Salvador. Firmeza no Senhor, em quem estão escondidos todos os tesouros, mistérios da sabedoria e do conhecimento. Bem, eles não estão escondidos de nós, eles estão escondidos, guardados para nós, para irmos a Cristo na sua palavra e sermos enriquecidos. Me recordo lendo uma história de um senador romano, no período da República Romana, e ele tinha um filho difícil e um escravo, um servo, melhor dizendo, chamado Marcellus. E aquele senador, já muito avançado em idade, muito rico também, iria partir e decidiu fazer o seu testamento. E no seu testamento ele declarou assim: deixo, porque ele estava muito amargurado com seu filho, deixo tudo o que tenho, todos os meus bens para Marcellus. Mas meu filho pode escolher uma coisa. De tudo que eu tenho, uma coisa ele pode escolher. O que ele escolheria? Quando foi lido o testamento, depois da morte do senador, chegou-se a isso. Tudo foi dado para Marcellus. Mas o Senhor pode escolher uma coisa. O que ele escolheria? Ter, possuir. Ele escolheu ter, possuir Marcellus, que era propriedade do seu pai. Escolha Cristo, comunhão com Ele. Olhe para Ele, levante os teus olhos de si mesmo, nele está escondido, guardado na pessoa dele, conhecê-lo, todo o tesouro, tudo o que nós precisamos. Aproxime-se dele, ao ler o Senhor com seus discípulos, veja o Salvador, sua maneira, seu ensino, sua verdade. Lembre-se das promessas que ele declarou. Ele é Deus, ele é a terceira pessoa gloriosa da Santa Trindade. Quando Isaías, lá no seu livro, viu Deus sentado no trono, sua glória e majestade, João, no capítulo 12 do Evangelho, diz que ele viu Jesus Cristo. Ele é o Deus eterno, tudo pertence a Ele. Paulo vai dizer em Colossenses que o mundo inteiro, tudo foi feito nele, por Ele, para Ele, em relação a Ele. Tudo. Ele é o Senhor da glória, Ele é o amado de nossas almas. Ele vive e nós vivemos. Que esse mundo, querido irmão, firme-se no Senhor, olhando para Ele, em comunhão com Ele, louvando, servindo, adorando. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.